Bom, vamos começar a nossa quarta aula de educação financeira. Então, hoje nós vamos abordar alguns conceitos fundamentais, onde... Então, deixa eu só colocar aqui. Hoje é a nossa quarta aula, tudo bem? Hoje é a nossa quarta aula de educação financeira. Hoje é dia 12/6 de 2020. Bom, o que nós vamos abordar nessa aula? Nessa aula nós vamos abordar alguns conceitos. Nós vamos estar abordando alguns conceitos básicos, né? Tudo bem? Nós já vimos, por exemplo, alguns conceitos básicos, tá? Mas o que eu acabei... a gente acaba observando que muitos alunos, muitas vezes, não têm ideia do significado de algumas palavras. E aí eles não conseguem interpretar corretamente o enunciado de um determinado exercício, tá bom? Então, o primeiro conceito que eu vou estar abordando aqui, que nós já vimos, né, é o conceito de receita, tá? O que seria a receita? Receita, a gente pode dizer que a receita é tudo aquilo que você arrecada, tudo aquilo que você consegue apurar, receber. Ou seja, o próprio nome já está dizendo. Ou seja, seria tudo aquilo, do ponto de vista financeiro, que uma pessoa consegue arrecadar durante um período. Então, vamos colocar aqui, ó. É tudo aquilo que uma pessoa ou empresa consegue. Ela consegue o quê? Consegue arrecadar. Arrecadar, receber num determinado período de tempo. Tudo bem? Então, tudo aquilo que uma pessoa ou empresa consegue arrecadar, receber num determinado período de tempo. Então, isso, o que poderia ser? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar, por exemplo, um profissional autônomo. É uma pessoa que trabalha por conta própria. Vamos imaginar, por exemplo, um encanador. O encanador, vamos imaginar que ele faça um controle mensal, tá? Por exemplo, ele vai ter vários serviços, né? Durante o mês, ele vai executar vários serviços. Então, ele vai ter vários serviços, né? Que ele vai fazer durante o mês e ele vai receber por esses serviços. Então, ele pode montar uma tabelinha onde ele vai anotar tudo aquilo que ele recebeu, tá? Então, por exemplo, ele pode colocar aqui, faz uma tabelinha com um número, por exemplo, a data, tá? Uma descrição do serviço que ele prestou e depois o valor que ele cobrou por esse serviço. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos imaginar que ele fez 2 serviços. Serviço número 1, ele fez no dia 2/6. A descrição foi: trocou
tá? Trocou uma torneira e ele cobrou por isso, faz de conta R$ 120. Aí ele faz um segundo serviço, que ele foi no dia 3, ele arrumou um chuveiro, por exemplo. Arrumou ou instalou um chuveiro. E aí ele cobrou R$ 150. Então, ele vai fazer isso todos os dias, vai anotar tudo que ele consegue arrecadar através do serviço dele, e aí, no final do mês, ele vai totalizar, ele vai somar para ele saber quanto ele conseguiu arrecadar, ou seja, qual foi a receita total que ele conseguiu obter naquele período de tempo. Então, sempre que a gente fala em receita, receita sempre está ligado ao tempo. Tudo bem? Receita sempre está ligado ao tempo, ou seja, sempre eu penso quanto eu consigo arrecadar, por exemplo, ou quanto eu recebo, por exemplo, por mês, por bimestre, por semestre. Eu posso querer saber qual foi a minha receita durante o ano, ou seja, quanto eu recebi através do meu trabalho. Vamos imaginar que a pessoa tem uma casa de aluguel, a pessoa ela recebe, por exemplo, dividendos de aplicações financeiras que ela tem. Tudo isso ajuda a formar a receita dessa pessoa. Tudo bem? Então vamos lá. O próximo conceito que nós vamos estar abordando é o conceito de despesa, né? Então nós vamos ter o conceito de despesa. Tudo bem? Então, despesa é o que geralmente todo mundo faz, mesmo quem não trabalha, quem não faz nada, né? Não arrecada nada, mas com certeza despesa essa pessoa tem. Por quê? Geralmente ela tem alguém que financia ela, alguém que provê ela de recursos para que ela possa gastar, né? Então, a gente pode dizer que a despesa é o ato, certo? É um ato, ou é o efeito, tudo bem? De desembolsar dinheiro, né? Dinheiro em uma compra. Tudo bem? Doação. Obrigações de que tipo? Luz, água, telefone, impostos, taxas, né? E gastos, qualquer tipo de gasto que essa pessoa tenha. Tomou um sorvete, é uma despesa. Comer um chocolate é uma despesa. Abastecer o carro é uma despesa, tá? Tudo bem? Tudo isso se torna uma despesa, ou seja, tudo aquilo que você gastou ou consumiu. Então a gente pode dizer que a despesa é todo ato ou efeito de desembolsar dinheiro em uma compra, doação, obrigações, gastos, tudo aquilo que você gastou ou consumiu, tá? Então, por exemplo, da mesma forma que você faz um controle para suas receitas, você também pode fazer um controle para suas despesas. Tudo bem? Então, por exemplo, também posso fazer da mesma forma. Eu vou numerar as minhas despesas, vou colocar a data em que a despesa ocorreu. Aqui eu vou fazer uma descrição da despesa. E aqui eu vou colocar o valor que foi despendido. Tudo bem? O valor que eu gastei, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Por exemplo, eu vou ter a minha despesa número 1, número 2. Essa despesa foi no dia 5 do 6. Essa despesa foi no dia 6 do 6. Descrição. O que foi aqui? Eu fui no supermercado. O que eu gastei lá no supermercado? Eu gastei um total de R$ 120. E no dia 6, eu fui na feira. Quanto eu gastei na feira? R$ 40.
E aí você vai anotando todos os dias, tá? Para que ao final de um certo período de tempo, você possa saber qual foi a despesa total. Então, também, quando a gente fala em despesa, o tempo é importante, né? Quando a gente fala em despesa, o tempo que eu adoto é muito importante. Ou seja, quanto eu tive de despesa numa semana, num mês, num bimestre, no semestre, no ano, tá? Então, isso é muito importante para que você possa ter uma previsão de quanto você precisa de receita para cobrir as suas despesas, né? Só para ter uma ideia, né, a gente sempre deve procurar, né? Sempre devemos procurar ter uma receita maior do que a despesa, tá? Qualquer pessoa, família, empresa, governo que tem uma despesa, uma receita menor do que uma despesa, com o tempo vai passar por dificuldades financeiras. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Nós já vimos também o conceito de saldo, né? E saldo acumulado. Tudo bem? Então nós vimos, por exemplo, que o saldo sempre vai ser a diferença da receita menos quem? Menos a minha despesa, certo? Então, o saldo praticamente é uma fórmula, tá? É uma continha que a gente faz, uma continha de menos, para eu determinar quanto é que me sobrou, tá? E o saldo, como nós já vimos antes, o saldo ele pode ser um saldo positivo ou o saldo ele pode ser um saldo negativo. O saldo ele vai ser positivo quando a receita for maior que a despesa. Tudo bem? E o saldo ele vai ser negativo quando a receita, for menor que a despesa. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Saldo e saldo acumulado. Então eu tenho o quê? Saldo é receita menos despesa, ele é positivo quando a receita é maior que a despesa, e o saldo ele vai ser negativo quando a receita é menor que a despesa. E o saldo acumulado? O saldo acumulado nós também já vimos, né? A ideia de saldo acumulado o que seria? Você vai somando o saldo mês a mês, tá? Seria a soma dos saldos. Tudo bem? Então, por exemplo, uma pessoa no mês de janeiro, ela teve um saldo de R$ 200. Quer dizer que ela conseguiu fazer com que a receita fosse maior que a despesa em R$ 200, tá? Então, o que acaba acontecendo? No mês de fevereiro, vamos imaginar que ela teve um saldo de 300, mais o acumulado do mês passado, então ela passou a ter um acumulado de 500. No mês de março, vamos imaginar que o saldo dela foi de 400, mas ela já tem um acumulado de 500, então agora o acumulado dela é de 900. Tá bom? Isso eu já expliquei em aulas anteriores, né? Então eu só estou reforçando esse conceito. Tudo bem? Um outro conceito importante, que muitas vezes eu percebo que a pessoa ou o aluno, ele tem dúvidas do que é quando a gente fala em reserva. Geralmente o conceito de reserva
o conceito de reserva, ele está ligado a guardar. Então, não necessariamente reserva está ligado a dinheiro, a uma reserva financeira. Você pode ter uma reserva de qualquer coisa, tá? Então, você, por exemplo, pode fazer uma reserva de alimentos, uma reserva de combustível, uma reserva de energia, tá? Ou seja, você está acumulando, guardando algo, tá? Mas do ponto de vista financeiro, a gente pode dizer que, assim, né, na verdade, vamos colocar assim, seria qualquer coisa que se mantém guardada para ser usada. Peraí, deixa eu escrever aqui. Para ser usada, para ser usada mais tarde. Tá? Em uma situação inesperada. Então, olha só, o que seria uma reserva? Qualquer coisa que se mantém guardada para ser usada mais tarde em uma situação inesperada. Como que a gente pode exemplificar esse conceito de reserva? Olha só. Então, vamos ver aqui um exemplo. Se a gente for ver esse saldo acumulado que a gente estava analisando no item anterior, nós podemos dizer que a pessoa ela pode pegar esse saldo acumulado e ela pode guardar esse dinheiro, porque na vida de qualquer pessoa ou na vida de uma empresa, tá? Durante o funcionamento de uma empresa ou na vida de uma pessoa, sempre ocorrem imprevistos. Por exemplo, se a pessoa tem um carro, o pneu pode furar, o motor, o carro pode ter acontecer alguma coisa com o motor. De repente uma lâmpada na casa queima. Você precisa, de repente, pega uma gripe, pega um resfriado, alguma coisa assim. Você tem que comprar um determinado remédio, tá? Então, o que acaba acontecendo? Sempre vão ocorrer situações inesperadas. E muitas vezes nessas situações inesperadas, você tem que disponibilizar, você precisa ter alguma reserva, você precisa ter algum dinheiro guardado, tudo bem? Ou então também você pode estar tendo uma reserva, por exemplo, você quer fazer uma viagem, tá? Então, ao invés de você pagar essa viagem em 20 vezes no cartão de crédito, fazer empréstimo no banco para conseguir viajar, você vai guardando o dinheiro até que você consiga o dinheiro suficiente para você fazer a sua reserva, fazer a sua viagem. Ou de repente você quer comprar uma televisão nova, então você guarda esse dinheiro, né? Vai acumulando uma certa reserva de dinheiro para que você possa comprar à vista, para que você possa fazer uma compra à vista, ou seja, você paga a sua televisão de uma vez só, tudo bem? Então, quando a gente fala em reserva, tá? Então você vai ter uma certa quantidade de dinheiro, então você vai ter uma certa quantidade de dinheiro, tudo bem? Você vai ter dinheiro para quê? Para uma situação inesperada. Por exemplo, você tem um determinado... você, por exemplo, você quer, por exemplo, fazer uma viagem. Você quer comprar, por exemplo, um produto. Então, você vai acumular dinheiro, né? Você vai guardar dinheiro, vai sempre pegar uma parte do seu dinheiro e guardar para que você consiga, de repente, por exemplo, queimou a geladeira, você vai ter que chamar o técnico. Então, você vai ter dinheiro para pagar essa pessoa e comprar as peças que a geladeira queimou. Ah, eu quero viajar, fazer uma viagem, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, tá? Bom, você já teria esse dinheiro guardado.
Ah, eu quero comprar um computador novo, um notebook novo, porque eu fico assistindo videoaula no celular, né? Então, se você tiver dinheiro guardado, você compra um notebook e vai assistir videoaula no notebook ou no computador, e não no celular. Então, você pode ter o quê? Você pode fazer uso da sua reserva, né? Você não é obrigado a comprar no cartão de crédito, pagando juros para banco, que depois eu vou explicar o que é cartão de crédito, e vou explicar o que é juros. Você não precisa, por exemplo, ir numa loja e comprar em 10, 20 parcelas esse notebook, pagando juros também, vou explicar o que são parcelas, tudo bem? Então, se a pessoa mantém uma reserva financeira, ela tem uma vida financeira mais saudável, tá? Ela não vai precisar ficar pagando juros para banco, para financeira, para empresa de cartão de crédito, para os outros, para a agiota e assim vai, tá bom? Então vamos lá. Então, a ideia de reserva é isso, tá bom? Então vamos continuar. Depois da ideia de reserva, surge um conceito bastante importante que quase todas as pessoas no Brasil já experimentaram e a maioria das empresas no Brasil também, que é a ideia do déficit, tá? O que seria o déficit, tá? O déficit, gente, é quando falta dinheiro para completar as suas despesas, ou seja, falta é uma falta, tudo bem? Ou seja, toda vez que a receita é menor do que as despesas, tudo bem? Ó? Toda vez que a receita é menor do que, do que as despesas, o que acaba acontecendo? Né? Toda vez que a receita é menor do que as despesas, você tem um déficit. Tá? Déficit nada mais é do que um saldo negativo. Né? Podemos dizer que o déficit é um saldo negativo. Podemos dizer que o déficit é um saldo negativo, ou seja, a sua receita, a sua receita, a sua receita, ela é menor, tá, do que a sua despesa. Tudo bem? Quando isso acontece, você vai ter um saldo negativo. E o saldo negativo representa, então, que você teve um déficit. Tudo bem? Uma coisa, por exemplo, que é comum, né? No caso do o governo brasileiro, por exemplo, apesar de retirar quase 50% de tudo que a sociedade produz, ele ainda tem déficit, ou seja, ele gasta muito mais do que ele arrecada. Tudo bem? E aí ele se endivida cada vez mais, tá? Isso não é só o governo brasileiro. Muita gente, devido a dificuldades econômicas, dificuldades financeiras, acabam sempre gerando uma receita menor do que a despesa, e aí essa pessoa acaba se endividando de alguma forma. Tudo bem? Então vamos lá, vamos colocar aqui então, ó. Vamos colocar aqui, vamos imaginar uma situação bem simples. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, a pessoa teve uma receita, tá? E aí ela tem uma despesa, e aqui ela tem o saldo dela, certo? Então vamos colocar aqui, ó, por exemplo, a pessoa ela teve uma receita de R$ 2.000, mas ela gastou R$ 3.000. Ou pelo menos ela precisava ter R$ 3.000
para cobrir todas as despesas dela. Então, ela não vai conseguir cobrir todas as despesas porque ela só conseguiu arrecadar R$ 2.000. Então, ela teve um saldo negativo. Quando ela tem um saldo negativo, ela tem um déficit. Tudo bem? Ela tem um déficit. Vamos imaginar, aí no mês seguinte, de novo, ela tem uma despesa de R$ 3.000. Ela precisa pelo menos de R$ 3.000 para cobrir todas as despesas dela, mas aí ela só consegue obter como receita R$ 2.500. Então ela acaba tendo um saldo negativo de R$ 500. E aí isso vai gerar de novo um déficit. Tudo bem? Tá? Então é isso aí. Então essa é a ideia de déficit. Déficit nada mais é do que um saldo negativo. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Aí, muitas vezes você fala, olha, a pessoa ela gastou tudo aquilo que ela tinha. Ela teve um gasto, tá? E o que seria a ideia do gasto ou do gastar? Tudo bem? O que seria gasto ou gastar? Tá? Gasto é aquilo que você perdeu. Você não vai obter mais aquilo. É tudo aquilo que se perdeu. Tá? É tudo aquilo que se, por exemplo, deteriorou. Tudo bem? Então, por exemplo, quando uma pessoa ela recebe o pagamento dela, a pessoa recebeu o pagamento dela, tá? Vamos imaginar que o cidadão, ele recebeu o pagamento dela, né? Ela trabalha, tudo bem? E ela recebeu um salário. E simplesmente vamos imaginar que ela recebeu R$ 2.000. E aí ela passou por uma loja e viu uma promoção de sapato. E aí ela foi lá e comprou um sapato por R$ 100. Ora, esses R$ 100 é um gasto que ela tem. Esse dinheiro não vai voltar mais. Então ela tinha R$ 2.000, agora ela só vai ter R$ 1.900. Ou seja, ao gastar, você está sempre diminuindo a quantidade de dinheiro que você tem. Aí essa pessoa chega em casa e vê que ela tem um sapato parecido com aquele que ela comprou. E aí ela passa a ter mais um par de sapato guardado no guarda-roupa. Então, o gastar tem que ser uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado. Por quê? Muitas pessoas, elas vivem situações financeiras difíceis porque elas são muito boas em gastar. O que é muito boas em gastar? Elas acabam de receber o dinheiro e já começam a gastar. Ou seja, parece que elas não gostam do dinheiro, né? Elas geralmente têm pessoas que recebem na primeira semana após o pagamento, ela já não tem mais nada. Ela já gastou tudo. Aí ela passa 2, 3 semanas sem dinheiro, porque ela já gastou tudo na primeira semana, tá? É a hora de gastar, tá? Isso já está muito relacionado a um comportamento dessa pessoa. Na cabeça dela, o dinheiro foi feito para gastar. O dinheiro tem que ser torrado. Ela tem que se livrar daquele dinheiro. E por quê? Então, ao gastar, ela procura trocar o dinheiro dela por bens materiais, né? Ela sempre pega o capital, o dinheiro que ela tem, e ela acaba trocando esse capital por objetos. Um sapato novo, uma bolsa nova, uma camisa nova. Ela vai, por exemplo, almoçar no restaurante fora de casa. Enfim, ela procura gastar. Muitas pessoas podem dizer que ela está se divertindo, né? Mas
A ideia é, se você gastar tudo que você tem, você vai ficar sem, e aí você nunca vai conseguir aquilo que a gente viu lá atrás, que é uma reserva. Tudo bem? Então, geralmente as pessoas que gastam com facilidade, que elas não pensam para gastar o dinheiro que elas têm, elas sempre estão passando por dificuldades financeiras, tá? Sempre estão com um pouco de preocupação em relação ao dinheiro, tá bom? Então agora vamos ver a ideia. Vamos ver a ideia agora, a ideia de poupar, tá? Então lá atrás eu já falei a ideia de criar uma reserva, tá? Então poupar é assim, para você, o objetivo de poupar é você criar uma reserva. Mas qual é a ideia principal? A ideia é evitar gastos, tá? Poupar é evitar gastos. Evitar gastos ou ter cuidado, ter cuidado ao gastar. Por exemplo, existem gastos que você não consegue se livrar. Por exemplo, você tem que pagar todo mês luz, água, telefone, você tem que comprar alimentos, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem carro, ela tem que colocar combustível no carro. Uma pessoa que não tem carro, ela gasta dinheiro com transporte, trem, metrô, ônibus. Então, eu diria que esses são gastos necessários. Mas muitas vezes, mesmo esses gastos necessários, ela consegue, de repente, diminuir esses gastos. Por exemplo, economizando luz, a conta de luz vai baixar. Se ela economizar água, a conta de água vai baixar. Alimentos, muitas vezes a pessoa ela deixa o alimento estragar na geladeira, tá? Ou muitas vezes ela compra um produto que ela nem gosta, nem vai usar, e aí, ou seja, ela está aumentando os gastos dela. E também existem aqueles gastos desnecessários. Ou seja, a pessoa ela compra uma coisa que ela nem precisa, tá? Ah, ela passou em frente da loja e viu um vaso, tá? E simplesmente vai e compra aquele vaso. É assim, não que a gente não deva comprar vaso, mas era necessário comprar aquele vaso naquele momento, tá? Não era melhor, de repente, ao invés de comprar o vaso, guardar esse dinheiro, ou seja, poupar esse dinheiro, evitar esse gasto para formar uma reserva. Então, então se você poupa, uma pessoa que poupa, ela evita gastos. E ao mesmo tempo, ela vai criar uma reserva. Uma reserva para quando ela tiver algum tipo de dificuldade, tudo bem? Ou para realizar algum sonho, ela quer fazer uma viagem, ela quer dar uma festa, ela quer comprar um objeto, um aparelho, tá? Então, a melhor forma para você conseguir criar uma reserva é poupando. O que significa poupar? Evitar gastos. Tudo bem? Então, vamos continuar. E aí surge a ideia, uma ideia bastante importante, que é a ideia de poupança. Tá? Quando a pessoa ela poupa, ela vai estar criando uma reserva. Ela pode colocar essa reserva que ela está poupando num cofrinho, ela pode guardar esse dinheiro, mas geralmente quando a pessoa ela consegue guardar dinheiro, o ideal é que ela coloque esse dinheiro num banco, porque na maioria das vezes é mais seguro, né? Só quando o banco fale que não é muito seguro. Mas o que acaba acontecendo? A poupança, geralmente, quando a gente fala poupar, é evitar gastos para guardar dinheiro para formar uma reserva. Agora, quando eu falo poupança, a poupança é uma aplicação financeira, tá?
é uma aplicação financeira que geralmente é feita num banco, tá? Por exemplo, a pessoa vai lá no banco, vai na Caixa Econômica Federal, fica lá 3 horas na fila para ser atendida, né? Que se você vai na Caixa Econômica, você já pode levar o banquinho junto, porque você vai esperar muito para ser atendido. Aí você chega lá e fala que quer abrir uma caderneta de poupança, né? Geralmente você abre o que? Uma caderneta. Caderneta de poupança. E aí, todo mês, aquele dinheirinho que você conseguiu poupar, evitando gastos desnecessários, você vai lá e deposita no banco na sua caderneta de poupança. Tudo bem? Geralmente, a caderneta de poupança, ela paga juros. Eu vou explicar mais para frente o que são juros. Tudo bem? Agora, é melhor você guardar na caderneta de poupança. Isso acaba criando uma espécie de um amortecedor financeiro, tá? Apesar do juro na caderneta de poupança não ser muito alto, tá? Depois a gente vai explicar o que é isso, inflação, juros, taxa de correção e outras coisas mais. O que acaba acontecendo? Só o fato de você estar com aquele dinheiro guardado, você pode usá-lo numa determinada emergência, por exemplo. Ou então, num belo dia, você passa na frente de uma loja e está lá uma televisão de 55 polegadas e eles estão fazendo uma liquidação por metade do preço, né? Vamos imaginar assim. Só que é para pagamento à vista. O que é pagamento à vista? Você vai lá e dá todo o dinheiro de uma vez só. Então, aí você consegue esse desconto, que nós também vamos ver o que é desconto. Tudo bem? E aí a pessoa tendo aquela reserva financeira, aquela poupança, muitas vezes ela leva uma vantagem financeira. Sempre, diga-se de passagem, quem tem uma reserva financeira leva vantagem em relação a uma pessoa que empresta dinheiro ou usa cartão de crédito, tá? Porque a pessoa que empresta dinheiro ou usa o cartão de crédito, ela está sempre pagando juros. Sempre pagando juros, tá? Quando eles falam que é 10 vezes sem juros, é uma mentira. O juros está embutido de alguma forma ali, tá bom? Dificilmente eles vão fazer isso. Ou geralmente eles fazem o cálculo dos juros, aumentam o preço da mercadoria e falam que eles vão cobrar, não tem juros, tá bom? Depois a gente vai ver como que funciona isso, tá? E uma coisa muito importante que já teve aluno que perguntou para mim é, afinal de contas, o que seria economizar? Ora, economizar está ligado a poupar. Ou seja, vocês não sei se já ouviram isso. Fulano é uma pessoa econômica. O que quer dizer uma pessoa econômica? Economia é gerenciar a casa. Mais ou menos seria a tradução da palavra economia. Ou seja, é você saber administrar a casa. Não no sentido de uma casa, ou seja, você consegue fazer com que nunca falte nada ali, tá? Então, economizar é sempre estar relacionado ao quê? A você poupar, a você gastar menos, a você ter uma reserva financeira, tudo bem? Então, economizar é juntar dinheiro, tudo bem? Você vai juntar dinheiro, tá? Para qualquer objetivo. Para que tipo de objetivo? Para que economizar? De repente você quer comprar uma casa. Você quer comprar um carro. Você quer comprar, por exemplo, uma TV nova, tá? Você quer comprar um notebook.
tá? Para não ficar assistindo aula no celular e assim vai. Mas o ideal é que você tenha economizado, que você tenha juntado dinheiro e não comprado em prestações, no cartão de crédito, tenha feito um empréstimo no banco e assim vai. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos só ver mais um assunto que é muito importante, que é a ideia de capital. Vamos ver a ideia de capital. O que seria capital? Bom, capital na geografia é a cidade onde fica situado o governo de um estado, de um país. Tá? Por exemplo, a capital do Brasil é Brasília, né? É capital de São Paulo, São Paulo. Capital de Minas Gerais é Belo Horizonte. Mas quando a gente fala capital do ponto de vista financeiro, capital está relacionado a bens que a gente pode falar assim, são bens ativos que uma pessoa tem, tá? Por exemplo, você tem uma casa, mas a gente vai falar que uma casa é um capital imobilizado. Porque para você converter a casa em dinheiro, você precisa vender a casa primeiro. Então, a sua casa é um capital que você tem, mas é um capital imobilizado. Ou seja, você não tem como usá-lo. Você não vai chegar no supermercado com um pedaço da sua casa. Entendeu? Se você tem um carro, o carro é um capital imobilizado também. Por quê? Porque para você transformar o carro em dinheiro, você precisa vender esse carro primeiro, tá? Para que depois você possa fazer uso de dinheiro. Se você está precisando fazer uma compra no supermercado e você não tem dinheiro, você não vai pegar e entrar com 2 pneus do seu carro no supermercado dizendo que você quer trocar por feijão. Então, apesar de bens como carro, casa, computador, televisão, móveis, eles são é um capital que você tem, mas a gente fala que é um capital imobilizado, ou seja, ele não é um capital que você possa utilizar de forma imediata. O que seria então a ideia capital? É o capital que você. Capital é todo dinheiro ou bens que você tem disponível, tá? É todo dinheiro disponível, tá? Todo dinheiro disponível ou bens, mas bens que você possa, por exemplo, uma pessoa que isso é difícil ter, pelo menos na maioria das pessoas, mas a pessoa ela tem joias. Então ela pode muito bem levar essas joias no banco, penhorar essas joias, e aí ela obtém dinheiro facilmente. Ela guarda ouro, faz de conta, né? Então essa pessoa ela tem uma forma de transformar ouro, joias, em dinheiro facilmente, tá bom? É todo o dinheiro disponível ou bens que ela pode utilizar, tá? Tá bom? Então, essa é a ideia de capital. Então, quando a gente falar em capital, a gente pode falar, por exemplo, no capital, que eu vou falar que é um capital ativo, e você vai ter um capital chama de imobilizado. Capital ativo, na verdade, seria o dinheiro mesmo. Ou seja, você vai, olha na sua conta no banco, você olha no seu cofrinho e você tem 5.000 reais lá. Então, você pode usar esse dinheiro a qualquer momento. E o capital imobilizado? Você tem uma bicicleta que vale 1.000 reais, mas essa bike, tá? Você não consegue chegar no supermercado e fazer uma compra com ela. Você vai ter que vender primeiro para conseguir pelo menos parte desse 1.000 reais de volta. Tudo bem? Então essa é a ideia de
capital, tá? Capital do ponto de vista financeiro. Então, nós vamos ficando por aqui, tudo bem? É o fim da nossa quarta aula. Falou? Então, até. Tchau.